Nós. Só porque eu falei, ela já veio aqui, né? Coisa boa. Mas vamos lá. Então eu vou trazer para vocês uma lista, tá? Aí eu coloquei aqui de uma maneira comparativa, né? Para a gente ver o que Paulo ele aborda aqui para os líderes, que também é a mesma coisa, como eu disse, né? Para todos os demais cristãos, mas para o líder tem essa exigência aí de uma intensidade maior, tá bom? Então, se quiserem anotar aqui, vou falar pausadamente, mas vou falar numa sequência aqui, tá? Enquanto a irmã Ana Cláudia vai conectando aqui, porque acho que ela entrou, mas não conectou ainda, né? Mas vamos lá. Então, como que os líderes devem, aqui a partir no capítulo 3, né? Como que Paulo aborda que os líderes devem se comportar? Eles devem ser irrepreensíveis. Isso quer dizer irrepreensíveis. Quer dizer que eles têm que ter uma vida piedosa, dedicada a Deus. Nada que desabone eles, nada que reprove eles. Então tem que ser irrepreensíveis. Não que não possa ser uma pessoa que não possa ser chamada a atenção e ser repreendida. Não é esse o sentido, tá? Mas uma pessoa que não seja reprovada na sua fé. Então esse é o sentido de irrepreensíveis. Mana Cláudia, rapidinho anote aí que já é a primeira questão aqui que Paulo coloca. Os obreiros, os líderes devem ser irrepreensíveis. Isso quer dizer que devem ser piedosos. Devem ser moderados também, moderados. Ou seja, tem que ter temperança, né? Uma pessoa equilibrada, tá? Tem que ter domínio próprio. Isso quer dizer, tem que ter um autocontrole. Não pode ser uma pessoa descontrolada, descompensada, tá? Devem ser respeitáveis e gente direita, né? Esse termo aqui a gente não vê tanto, né? Mas gente direita, gente respeitável, tá? Devem ser pessoas que tenham confiabilidade, gente de confiança, né? Eles têm que ser hospitaleiros, ou seja, tem que exercer o amor, ser acolhedor, né? Pessoas hospitaleiras. Não devem ser ébrios, olha só. Não devem ser gente que se embriaga, que toma todas, certo, irmão? Visto que o Novo Testamento, Paulo, né, também, inclusive para o próprio pastor, o presbítero Timóteo, não proibiu, né, a bebida em si. Deu até uma recomendação. Olha, me parece lá que ele tinha algum problema no estômago e a água lá de Éfeso era um pouco alcalina, alguma coisa desse tipo. Ele falou, mistura um pouquinho de vinho lá, toma que vai fazer bem para você. Como Paulo, né, aliás, como todo mundo, Paulo também tinha, de médico e louco, tinha um pouquinho, né, tinha uma receita para um negocinho bom. Então, assim, não seja ébrio, mas tenha autodisciplina, tá certo? Porque essa é a questão da bebida, a autodisciplina, né? Não poderia ser competitivo, mas gente bondosa. Então o líder não pode ser aquele que quer competir com outro líder, fica disputando, né? Disputando aí um monte de coisa que eu não quero entrar em detalhes, mas deveria ser gente bondosa, ou seja, ser gentil, ter gentileza. Não poderiam ser dados a contendas. Irmãos, um pastor, um líder que ele é dado a contenda, briguento, tome cuidado. Essa pessoa não está tendo uma postura, um perfil, né? Paulo vai escrever isso, depois a gente vai ver em 2 Timóteo 2:24. A gente vai chegar lá, né? O servo do Senhor não convém contender, não ser briguento. Então, esses aí que brabo, né? O bigode treme. Tem uns que o bigode treme, apesar que não tem mais nem bigode, que eu tô lembrando aqui, o cidadão. Tinha bigode antes, mas não tem bigode, que é aquele briguento lá. Tem uns briguentos aí, né? Ainda, sem bigode, com barba, sem barba. Então brigam mesmo, feroz, pensam que são defensores da fé, foram chamados como advogados de Jeová. E o servo do Senhor deve ensinar sim, repreender, ser firme, enérgico, mas não contendeiro, briguento. Tem gente aí que é cão raivoso, Paulo vai dizer isso. Aliás, lá em Filipenses diz, né? Cães, são esses obreiros cães. Então, aqueles que são de natureza briguenta, raivosa. Então, isso é a natureza do cão. O cão, do outro cão também lá, pode? É tudo cão. Então, vamos lá. Não ser dado a contendas, mas serem pessoas atenciosas, tá? Fazendo um paralelo. Não irascíveis. Essa palavra irascível quer dizer que não se ira, né? Gente com ira, com cólera. Não pode ser. Tem que ser pacífico.
tá certo? Lembra de Jesus? Bem-aventurado os pacificadores, porque eles vão herdar a terra, né? Então, gente pacífica, não que põe lenha na fogueira, mas que apazigua a tempestade. Não materialistas, eles não poderiam ser materialistas, mas praticar generosidade, tá certo? Não pessoas materialistas, mas generosas. Respeitados pelos incrédulos, irmãos. Olha que coisa fundamental que Paulo coloca para os líderes. Deveriam ser respeitados pelos incrédulos. Algumas versões vão falar assim, aqueles que estão de fora, né? Precisam respeitá-lo. Então, gente, tem que ser respeitadas pelos incrédulos, tá? Ou seja, tem que ter integridade, gente íntegra. Não tem que se falar, ainda que se fale calunie, mas não tem razão, porque ele é respeitado, tem respeito, né? Sabe aquelas pessoas assim que chegavam no ambiente e as pessoas respeitavam? Às vezes não gostava, mas respeitava porque a pessoa tinha uma autoridade moral, né? Conduta, não falava nada, não se colocava como superior, mas a vida, a conduta impunha respeito, né? Então ainda tem essas pessoas assim que chega, a gente, fica até esperto aqui no que fala. Essas pessoas tornam a gente mais prudente, né? Fica assim, falar alguma coisa aqui, não é nem que a pessoa vai repreender, é porque ela é uma reserva moral, é porque é uma fonte, né, ética, é porque é uma pessoa que tem de fato autoridade em si. É interessante isso. Amar, olha só. Oi? A gente conhece só Billy Graham, né? Russell Shedd, né? Russell Shedd, agora que faleceu há pouco tempo, né? Talvez uma das figuras aí que exemplifica isso, né, irmã Cláudia? Então, Russell Shedd, olha como é meio difícil a gente pegar aqui de memória, mas nós temos poucos assim que ainda a gente pode falar, esse aqui é uma pessoa respeitada até pelos incrédulos. Martin Luther King entrou até para a história, né? Pastor Batista, olha só, um exemplo, né? Então, não resistiram tanto à sua moral que tiveram que matar ele, né? Então, só matando, vamos acabar com esse homem, porque o que ele representava, as virtudes, os valores, o evangelho, é uma pessoa respeitável, né? Então, vamos lá. Hoje, a gente ouve assim, respeitável público, é um palhaço qualquer aí falando. Deve amar a bondade. Amar a bondade, tá? Ou seja, tem que ter dedicação à bondade, à fé e à esperança. Então, essas são as características do líder cristão, né, do obreiro, do presbítero, do diácono, enfim, aqueles são líderes na igreja, tá? Então vamos para o capítulo 4, verso 12, bem específico, bem objetivo, né? Paulo dá conselhos aqui para todos os jovens cristãos, não só para o Timóteo. O Timóteo era um jovem pastor e por isso sofria por causa da sua juventude, né, por causa da sua faixa etária. Então sofre-se isso também ainda hoje, né? Mas naquele tempo muito mais, porque a figura do pastor, do líder, o nome, o termo, a função, né? O título presbítero no original quer dizer, tinha a ideia de um homem, um ancião, uma pessoa de respeito. Então os pastores foram chamados de presbíteros não porque eram homens anciãos, mas porque eram homens de respeito. Então, mesmo Timóteo sendo jovem, né, para aquela função, mesmo assim ele foi chamado de presbítero e era dado esse título aí aos pastores, né, aos presbíteros, porque a palavra presbúteros, né, que é original, quer dizer isso, a reverência, a honra que é só dada ao ancião, porque o ancião é a figura de respeito, de autoridade, mas os pastores deveriam também, independente da sua faixa etária, serem pessoas desse naipe, né? Com essas características aí, tá bom? Então, ele dá um conselho aqui para todos, ó, capítulo 4, verso 12, né? 1 Timóteo 4 e 12, vou ler rapidinho aqui, ó. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Olha, exemplo já dos fiéis, hein? Não é exemplo de infiéis, não. Exemplo de fiéis. Na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Então, ele dá o exemplo aqui, né? Aliás, o conselho de Paulo para Timóteo é o ideal para qualquer cristão, seja ele jovem, na idade ou na fé. Então, serve para todos nós, tá? Capítulo 5, versículos de número 3 ao 16. Vocês anotem aí para ler depois, não vou ler para ganhar tempo. Paulo dá recomendações aqui, como Timóteo deveria ensinar a igreja, ele, né, se comportar e, consequentemente, ensinar a igreja
como lidar com as viúvas. Olha só, que interessante. A igreja do Novo Testamento, como a comunidade judaica, demonstrava uma verdadeira preocupação com as viúvas e os órfãos, dando-lhes sustento. Olha que coisa interessante. Sem ocupação disponíveis, né, para as mulheres lá no século I, bem diferente de hoje, Paulo aconselhou as viúvas mais jovens a se casarem novamente. Aquelas viúvas com filhos adultos deveriam ser sustentadas pela família. Está no capítulo 5, verso 16. Então Paulo fala para Timóteo, a igreja, cuidar das viúvas e dos órfãos, porque de fato eram pessoas desamparadas, tá? Para a gente contextualizar hoje, todos aqueles que são vulneráveis. Então a igreja deve amparar essas pessoas, principalmente se forem membros ali da igreja, tá? Então ele vai instruir aqui, olha, os domésticos da fé, né? Dá atenção, porque quem não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É o verso 8 do capítulo 5. Então Paulo dá essa instrução aí também para ele cuidar das viúvas, dos órfãos, enfim, dos vulneráveis, né? E o capítulo 6, então, para a gente encerrar um pouco aqui no avexamento, não explicando muita coisa, mas na leitura que vocês fizerem aí, vocês já vão perceber que muita coisa já é explicada, tá? O capítulo 6, né? Ele vai falar aqui do verso 1 ao 2 sobre a postura dos servos com seus patrões, bem semelhante aos Efésios e a Colossenses também. Ele vai instruir aqui a respeito dessa postura. E ele fala no capítulo 6 que ter dinheiro é muito bom, né? Ter dinheiro pode ser bom, se a pessoa rica estiver desejosa de ser rica em boas obras também, generosa e disposta a compartilhar com os outros. Aí vai ser uma maravilha. Mas muitas vezes os ricos dependem do seu dinheiro e não de Deus. Eles tornam-se arrogantes. E Paulo vai dar instrução aqui para ter muito cuidado, porque muitos caíram nesse laço maligno, né? Desejando ser rico e tudo mais. Ele dá um exemplo aqui de Judas, embora não entre o nome de Judas, mas ele dá um exemplo aqui, né, de Judas. Aqui é uma inferência que a gente chama, né? Então a solução de Paulo é que todos desenvolvam uma paixão pela piedade, se contentem com o que for preciso, tudo aqui no capítulo 6. Se contentem com o que for preciso para suprir suas necessidades básicas, tá? Uma boa consciência, uma boa reputação, vale mais do que milhões. Então ele encerra aqui o capítulo 6 dessa carta, dando essa orientação para o jovem pastor e para que ele possa então replicar isso, ensinar isso para toda a igreja lá na cidade de Éfeso. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.